Olá, professores, sejam muito bem-vindos ao 36º Grupo de Estudo Online do LEPES. Eu sou o professor Haroldo e estou conduzindo o terceiro grupo de estudo da sequência, onde nós estamos falando da postura em sala e do comportamento do personal trainer, onde nós fizemos dois vídeos iniciais, falando inicialmente de como perder clientes, obviamente aqui é uma brincadeira em relação às atitudes que o profissional de educação física não deve ter com os seus clientes e com os outros profissionais, correto? O segundo conteúdo nós falamos sobre a postura em sala do personal trainer, onde nós falamos sobre atrasos, uso de tecnologias como o celular durante o trabalho, o tipo de comunicação que o personal trainer realiza com os seus clientes e com os outros parceiros, a organização em sala em relação ao atendimento junto aos seus parceiros, e nós trouxemos aqui bastante insights para vocês, certo? E hoje, como prometido, nós vamos falar sobre as ações para a excelência. Como nós sabemos, a área do personal trainer dentro da educação física é teoricamente a mais almejada pelas pessoas que buscam se destacar financeiramente, correto? E, obviamente, se especializar em determinado tema dentro da área, né? Então, eu gosto muito, como vocês sabem, da área ortopédica. Eu sou profissional de educação física e fisioterapeuta e 98% dos meus clientes têm algum problema nesse sentido, certo? Eu costumo dizer que só uma das minhas alunas não precisaria treinar comigo, sendo que ela não tem nenhuma patologia, né? Onde todos os outros têm hérnia de disco, espondilolistese, osteoporose, diversas lesões de joelho, ombro, coluna, enfim, de maneira geral, esses são os meus clientes, esse é o meu público, então eu resolvi me especializar nessa área, certo? Mas como o nosso foco aqui é profissionalizar o personal trainer, como eu já citei anteriormente, a maioria das pessoas que se forma na educação física acha que está preparada para vestir uma camiseta escrito personal trainer, já mete a sua logo, já faz a sua logomarca, o seu nome nas costas, faz camiseta para os seus alunos e não tem competência técnica, organizacional, comunicativa para trabalhar com esses clientes. E aqui o nosso foco então é melhorar e aumentar a profissionalização das pessoas que seguem o nosso trabalho. Tudo bem? Bom, então nós vamos falar aqui sobre as top 10 competências do personal trainer do Estúdio F3, que é o nosso espaço aqui em Ribeirão Preto. Para quem não pegou desde o começo, volte lá no nosso primeiro vídeo, né? Nós fizemos uma conversa com o Chat GPT, perguntando sobre quais seriam as 10 principais competências para o personal trainer executar e depois subtópicos de tudo isso, como nós construímos esse nosso grupo de estudo primeiro para a equipe do Estúdio F3, certo? E essas top 10 competências, elas apareceram dessa forma. A primeira, dentre os 16 profissionais da nossa equipe, foi o conhecimento técnico, com 144 pontos, quando nós fizemos a votação de qual seria mais importante dentre essas 10. Essas votações foram individuais, né? Ninguém sabia do outro. Segundo, a habilidade de comunicação, né? Um dos tópicos que eu falei agora aqui, há um minuto atrás, de que o profissional de educação física que se forma acredita que tem esse poder de comunicação e geralmente não tem, certo? Foi a segunda habilidade mais votada. Terceiro, atualização constante, então não se manter estático frente a grupos de estudo, artigos científicos e cursos. Empatia e relacionamento interpessoal é muito importante para todos os seus objetivos, seja para trabalhar em equipe ou de maneira individual, para trabalhar junto com outras pessoas, no qual você acaba ficando dependente, como uma secretária, como a equipe de limpeza, como o pessoal que faz atendimento ou apresentação da academia e do trabalho de todos que estão ali, certo? Assim como outros profissionais, é óbvio. Capacidade de adaptação às necessidades do cliente, nós vamos falar de cada um desses 5 tópicos, né? E depois nós temos conhecimento em prevenção de lesões, com 112 pontos, flexibilidade e criatividade, né? Um pouco menos importante segundo a equipe, habilidade de avaliação física, literalmente, motivação e inspiração para o trabalho e para os seus treinamentos, e gestão do tempo, 91 pontos. Então, pensando aí no top 10, nós vamos falar
das top 5, porque foram as mais importantes aqui declaradas pela nossa equipe, certo? Bem, democrática essa votação, onde nós construímos esse grupo de estudo em 4 etapas, né? Então, primeiro eu fiz o prompt do chat GPT, montei um quiz, os profissionais votaram nesse quiz, nós entregamos numa próxima reunião esse resultado do quiz, certo? E depois construímos as competências sobre cada um desses itens, tá bom? E nós vamos falar aqui as 5 primeiras que eu citei agora para vocês. Bom, primeiro então, o conhecimento técnico, né? Lembrando que esses slides, né, esse grupo de estudo que nós estamos fazendo, é para nós termos ali um senso extremamente crítico do que nós estamos fazendo e do que nós podemos melhorar, certo? Então, coisas do tipo chegar atrasado para o seu primeiro cliente, ou você vender uma sessão de 30, 45, 60 minutos e entregar menos tempo do que isso de maneira constante e frequente, desde que seja combinado com o seu cliente que bateu a meta ali de exercícios, está liberado, né, independente do tempo, ok, mas não é assim que a maioria dos profissionais trabalha, né? Geralmente vende a hora de trabalho, 45 minutos de trabalho, meia hora de trabalho, certo? Como também o uso do celular durante a sessão está controlando os pesos do treinamento, né? Ou você tem ali uma periodização no seu celular, se é isso, perfeito, só que não pode ficar chegando o WhatsApp durante a sessão, você não pode mandar um áudio rapidinho para o seu próximo aluno, porque você está dedicando ali o seu horário para aquele cliente, como nós já citamos, por exemplo, durante um atendimento seu, uma consulta médica, o seu médico, enquanto você fala, ele olha para o celular, dá uma roladinha no seu feed ou responde outro cliente enquanto você está dando a explicação dos seus problemas, né? Basta ser profissional tanto quanto que dá para entender que isso não é legal, certo? Então, o conhecimento técnico, né, é uma compreensão profunda de anatomia, fisiologia, nutrição e princípios de treinamento é fundamental para projetar programas de treinamento eficazes e seguros. Então, aqui o ChatGPT está dando, né, do ponto de vista de tudo que ele analisa no mundo da internet, certo? O que seria legal o profissional de educação física aprender dentro desses conteúdos para ter o conhecimento técnico e aplicar aos seus clientes. Aqui não está falando para você aprender sobre nutrição como profissional de educação física e prescrever o que a pessoa deve comer. É literalmente saber argumentar frente aos seus comentários. Então o seu aluno fala: Nossa, ontem no meio da tarde, eu almocei meio-dia, deu umas 4 da tarde ali, poxa, eu comi um pedacinho de bolo de cenoura ali com uma cobertura de chocolate, um copinho de café, só com uma colherinha de açúcar, certo? É você saber argumentar do pico de glicemia que isso vai trazer para o seu cliente, consequentemente, o pico de insulina e o que isso somado durante alguns dias da vida dele vai acelerar o processo de diabetes e a dependência do uso de medicações para combater esses picos de glicemia, certo? Então, se você tem o conhecimento técnico que evitar picos de glicemia durante o dia é fundamental para a vida do seu cliente, você pode comentar sobre isso durante as sessões, certo? Só que você não vai fazer as alterações. Você tem que ter dentro do seu network, por exemplo, um nutricionista, o qual você indica e os seus clientes vão ganhar um pequeno desconto ali de 5, 10% pela sua indicação para esse profissional, tá bom? Porque você tem um network profissional. E não tem nada melhor do que você não ser autossuficiente em tudo. Assim como eu sou profissional de educação física e fisioterapeuta, volta e meia eu peço uma segunda opinião para os outros 3 fisioterapeutas que trabalham no nosso espaço comigo, certo? Então eu não sou onipotente, onipresente, eu tenho a consciência das minhas limitações. A minha área de estudo é a educação física, certo? Eu tenho uma área complementar que é a formação em fisioterapia, mas não atuo como fisioterapeuta. Tanto que é um combinado aqui com as equipes com as pessoas da equipe que trabalham conosco, que eu não pego pacientes para realizar atendimento fisioterápico, certo? Próximo, estudo regular. Dedique tempo regular para estudar e atualizar seu conhecimento em anatomia, fisiologia, princípios de treinamento, nutrição e outras áreas relacionadas à saúde e também ao fitness. Isso pode incluir leitura de livros, científicos, participação em cursos, participação em grupos de estudo, certo? Então, a recomendação que eu trago aqui para vocês é: tenham na agenda semanal de vocês horários de estudo. Assim como você tem o aluno Ricardo, terça e sexta, às 7 horas da manhã,
coloque estudo tal e tal dia, ou 2 ou 3 ou 4 dias, pelo menos ali meia hora, 1 hora para você se dedicar aos estudos literalmente, certo? É, horários fixos, porque assim você tem uma programação e uma rotina para a execução desses estudos. Eu falo para vocês que quando a pessoa não coloca na agenda o horário de estudo, ela vai ficar nos seus horários ociosos por falta de clientes ou por um gap que tenha ali na sua agenda, rolando o feed no seu celular, fazendo o seu treinamento, que é importante também, certo? Mas não mantém a pessoa atualizada, tá bom? Então coloque horários na sua agenda. Próximo. Certificações e educação continuada. Busque certificações profissionais e participe de programas de educação continuada para garantir que o seu conhecimento esteja atualizado e em conformidade com as melhores práticas. Então, nós sabemos, por exemplo, que a cada 2 ou 3 anos o Colégio Americano de Medicina Esportiva atualiza os seus guidelines, as suas diretrizes. Nós sabemos que quase que anualmente as diretrizes da Organização Mundial da Saúde em relação à atividade física e prática de exercícios físicos são incrementadas ou alteradas. Então, se você fica mais do que um ano sem estudar, fazer um curso para a área que você domina ou que você pretende dominar, você fica desatualizado. Certo? Eu sempre cito que lá atrás, quando eu me formei em educação física, lá em 2004, certo? O lactato era visto ali como um vilão para alguns profissionais, para alguns professores da graduação, inclusive. E hoje nós sabemos de todas as degradações realizadas pelo lactato, as suas reconversões em energia para atividade física, a quantidade de, por exemplo, GH liberada na corrente sanguínea durante o sono, quando o lactato foi bastante produzido no treinamento, coisa que não se sabia lá atrás. Então, essa busca pela atualização, ainda mais na área da saúde, é imprescindível, certo? Bom, mentoria e aconselhamento, busque orientações de mentores mais experientes na área. Aprender com profissionais desenvolvidos pode acelerar o seu desenvolvimento técnico. O LEPES, por exemplo, faz consultoria e mentoria. Eu tenho equipes hoje ativas, como a equipe de Sertãozinho, a equipe de Itajaí, que finalizou recentemente uma consultoria. Os profissionais têm uma determinada demanda, por exemplo, aprender a atender pacientes ou alunos com diabetes, com hipertensão, o que pode, o que não pode, o que é tiro certeiro, o que eu tenho que evitar durante o treinamento. Ó, não é isso que eu estou procurando. Eu quero aprender a fazer avaliação física. Ok, vamos lá. Vamos fazer teste de aptidão cardiorrespiratória na esteira, no elíptico, na bicicleta, para diferentes públicos, identificar quais são esses públicos, aprender a classificar o VO2 dos seus clientes e a como desenvolver o treinamento em cima disso. Ah, não, eu quero saber lá da parte da avaliação de composição corporal. Ok, vamos aprender a manipular o adipômetro, a fita métrica, o Atrena, todos os outros equipamentos aí voltados para avaliação física. Se você fica com receio, com o seu ego ali inflado e, consequentemente, não busca auxílio profissional, você vai fazer uma avaliação incorreta e isso vai fazer você perder clientes. Você não vai desenvolver o conhecimento necessário para trabalhar, por exemplo, com uma pessoa que teve câncer recentemente, que teve Covid recentemente, você não sabe trabalhar e você fica ali numas buscas rápidas pela internet e acaba entregando um serviço com a mesma qualidade da pesquisa que você fez, certo? Então essas mentorias são importantes, não é só o LEPES que faz isso, muitos outros profissionais também. Participação em workshops e palestras. Compare workshops, palestras e conferências que ofereçam insights avançados em ciência do exercício, nutrição e outras áreas relevantes. Então, participe não somente de cursos do LEPES, de grupos de estudo do LEPES. Crie os seus grupos de estudo, os seus networks, busque outros profissionais da área que vocês têm como referência, professores de graduação que vocês tiveram, de pós-graduação, que têm ali os seus canais, podcasts, aulas no YouTube, assim como o nosso trabalho também. Tudo isso é importante. Se houvesse somente uma verdade, somente uma maneira de pensar, para que nós seguiríamos diversas pessoas? Tudo bem? Então, é exatamente para nós criarmos o nosso senso crítico. Eu conheço literalmente, pessoalmente, doutores, pós-doutores da nossa área, que defendem o agachamento profundo com as suas justificativas, que não defendem o agachamento profundo em suas justificativas, e eu preciso criar a minha opinião relacionada, por exemplo, à minha área de atuação.
certo? Então eu não preciso pegar um e seguir como se fosse Jesus Cristo no meu caminho, certo? Eu posso pegar o que esse tem de melhor, o que esse tem de melhor, o que eu gosto desse, o que eu não gosto daquele e vice-versa, e formar o que o Haroldo acredita, certo? As minhas próprias teorias e colocá-las em prática com base no conhecimento já existente. Tudo bem? Segundo, habilidade de comunicação. Ser capaz de se comunicar de maneira clara e eficaz com os clientes, ouvindo atentamente as suas metas e preocupações e fornecendo instruções claras durante as sessões de treinamento. Tem muitos profissionais que não têm essa habilidade de comunicação desenvolvida, nem com o seu próprio cliente, nem com os outros profissionais que trabalham ao seu redor. Então, por exemplo, o aluno falta por algum determinado motivo, acaba avisando lá na secretaria, na recepção, que não pôde treinar, o professor não manda uma mensagem, não faz ali uma ligação, né, se acha que aconteceu algo importante, ou não se comunica de maneira correta quando vai se ausentar, quando algum outro profissional vai acabar realizando a aula no seu lugar. Tudo que é bem combinado não sai caro, certo? Então, eu viajo bastante com o LEPES. Volta e meia, os meus alunos de quinta-feira à noite e sexta-feira o dia todo ficam sem aula. Mas eles não ficam sem aula, né, no sentido de, ó, não vai treinar. Ficam sem aula com o Haroldo, porque tem os outros profissionais no nosso espaço, que eu me programo com eles, deixo a planilha de treinamento com eles, e eles vão lá e executam como se literalmente fosse um cardápio, certo? Eu monto a programação do treinamento, coloco na mão dos professores, e às vezes quando eu viajo tem 10, 12, 15, 20 aulas ministradas para os meus alunos pelos outros professores, porque eu tenho uma boa habilidade de comunicação com os meus clientes e com os parceiros. Prática de escutativa. Trabalhe na sua habilidade de escutativa. Isso significa prestar atenção total às preocupações e necessidades de seus clientes durante as sessões de treinamento e fóruns delas. O que isso quer dizer? Muitos profissionais falam demais e acabam ali pressionando o seu aluno, não deixando que ele se expresse. Ah, mas tal aluno não gosta de falar. Será? Será que não é você que gosta de falar tanto assim? Às vezes o aluno, em poucas falas, ele traz para nós restrições para o treinamento do dia de hoje, certo? Poxa, Haroldo, pô, não dormi mal essa noite, minha filha acordou muito, ela está doente, não sei o quê, e eu tinha programado ali um treinamento mais intenso, certo? Se eu não tivesse dado espaço para essa aluna se expressar, eu poderia fazer um treinamento onde ela teria ali uma sensação ruim no corpo, uma hipoglicemia durante a sessão, ou uma hipertensão causada pelo exercício de alta intensidade, ou simplesmente não estava disposta para o treinamento que eu tinha proposto, certo? Então, essa comunicação é extremamente importante. Escute mais e fale menos, né? Feedback. Solicite feedback dos seus clientes regularmente para saber como você pode melhorar sua comunicação. Esteja aberto a críticas construtivas e use-as para ajustar sua abordagem. Tem uma professora que trabalha comigo, né? Que apesar de volta e meia ela ter feedbacks, ela retruca esses feedbacks, né? Então, na verdade, não é para você gerar uma discussão e continuar da mesma maneira que você estava antes. Se você pergunta sobre o seu atendimento, sobre a sua pontualidade, sobre a sua organização, e o seu aluno questiona isso, é porque ele está querendo que você melhore, certo? Não é para você ali perder 2 pontos de uma vez só, indo contra a atitude que você colocou para o seu cliente avaliar. Tudo bem? Desenvolvimento de comunicados claros. Pratique a comunicação clara e objetiva durante as sessões de treinamento. Evite jargões técnicos e exercícios explícitos e conceito de forma cognitiva. Aqui está falando para você falar de maneira fácil. Se você quiser falar para o seu aluno, ó, tilt anterior de pelve, ensine para ele o que é o tilt anterior, ao invés de falar para ele, ó, empina a bunda, certo? Porque tecnicamente isso não é interessante. Também não exponha o seu aluno durante as sessões de treinamento, certo? Nós já falamos sobre isso na nossa sessão anterior. Treinamento em comunicação. Considere cursos ou workshops de treinamento em comunicação para aprimorar suas habilidades interpessoais e de comunicação. Quem não sabe falar bem sabe disso,
certo? As pessoas precisam perguntar mais vezes para tentar entender o que essa pessoa falou, certo? As pessoas têm, às vezes, timidez, receio de falar para um, dois, três ou muito mais para uma pequena plateia ali na frente, certo? Essas pessoas podem ser ajudadas por treinamentos em comunicação. Existem vários institutos, Brasil afora, que trabalham com isso, inclusive de maneira online. Terceiro, atualização constante. Mantenha-se atualizado com as últimas tendências e pesquisas no campo de condicionamento físico, frequentando cursos de desenvolvimento profissional e buscando oportunidades de aprendizado contínuo. O LEPES, agora, no mês de março, abril de 2025, está completando 100 eventos para a área da saúde. Nós já fizemos eventos voltados para a educação física, para a nutrição, para a fisioterapia, já participamos de convites do CREF em diversas regiões do país e montamos os nossos próprios cursos também, aqui em Ribeirão Preto e Brasil afora, certo? Então foram 100 oportunidades, 99 até agora, né? A centésima agora, no dia 12 de abril de 2025, de pessoas ao nosso redor se atualizarem, certo? E quantos outros profissionais estão fazendo isso? Se vocês não conhecem outros, estão perdendo tempo. Busquem outros profissionais que entreguem conteúdos similares ou extremamente diferentes do LEPES para vocês criarem o embasamento técnico de vocês. Mas não parem de estudar. Coloquem metas semestrais, anuais de cursos. Ó, eu vou fazer no mínimo 4 cursos por ano, 2 cursos por semestre. Acredito que já seja uma boa maneira de você se atualizar com outros profissionais, mas não basta os cursos, precisamos ter rotinas de estudos semanais. Calendário de atualização. Crie um calendário para se manter informado sobre as últimas tendências e pesquisas em fitness e nutrição. Reserve tempo para leitura de revistas especializadas, pode ser na internet, tá bom? Participação em webinários, né, e conferências. Bom, como eu falei para vocês, nós temos dentro do calendário nacional diversos eventos importantes na educação física, certo? Como, por exemplo, a antiga IRSA, né, a Fitness Brasil, que traz uma conferência de gestão, conferência de treinamento físico. Nós temos diversos congressos espalhados pelo Brasil e cada região tem o seu, como, por exemplo, do próprio Confef, certo? Então, se você tem a possibilidade de participar desses congressos, organize a sua agenda, tudo bem? Então, a Fitness Brasil, por exemplo, começa a vender os cursos da antiga IRSA, né, da Fitness Brasil, em novembro, dezembro do ano anterior, para agosto do ano seguinte. Então basta colocar no seu calendário e também é uma maneira de você deixar previamente avisado aos seus clientes, certo? Organize-se assim, ali pelo seu celular para nunca ficar de fora. Redes de contato. Mantenha contato com outros profissionais da área, colegas e grupos de discussão online. Compartilhar conhecimento com outros especialistas pode ajudar a manter-se atualizado. Aqui no nosso espaço, no Studio F3, nós temos um grupo de estudo ativo somente para os profissionais, certo? Os professores aqui, o pessoal que é parceiro das outras áreas, como a fisioterapia, pilates, nutrição, o próprio psicólogo já participa também, e os nossos estagiários, certo? Então, ele acontece toda quarta-feira às 11h15 da manhã. Quem quiser participar, esse é o horário. Se você não quiser, você pode pôr o aluno no lugar, você pode usar a sala. E nós criamos a metodologia híbrida. Então, tem professor que ministra o grupo, ele pode optar por fazer presencial, certo? Então, ele avisa que vai ser presencial. Joga-se lá no grupo, ó, o meu próximo vai ser online. Na semana seguinte é a professora Lívia, por exemplo, e ela vai fazer online. Ponto final. Então, existe uma maneira híbrida de manter-se atualizado, mas para isso você tem que ter outros profissionais do seu network que têm os mesmos objetivos de crescimento e não estagnação dentro da área científica. Utilização de recursos online. Aproveite, como webinários, blogs e especialistas e vídeos educacionais para mantê-los atualizados de forma conveniente. Para mim, não tem nada mais legal do que você pegar um podcast, um grupo de estudo do LEPES, enquanto você está fazendo uma viagem ou está no trânsito, certo? Para eu, por exemplo, sair daqui e ir lá para o meu horário do futebol, eu fico a 25 minutos de carro, certo? Eu consigo pegar um grupo de estudo do LEPES, eu consigo pegar um podcast e colocar ali na velocidade 1,5, 1,75, quando o profissional não fala muito rápido, né? E ir escutando no caminho,
certo? Então eu consigo aproveitar o meu tempo ocioso, inclusive o de lazer, para estar continuando envolvido com o meio científico. Então existem várias maneiras, várias ferramentas, inclusive nas plataformas digitais de áudio, como Spotify, como YouTube Music, que tem os podcasts, a área da educação física. Na nossa área tem muitos bons, tem o professor Luiz Polito, tem diversos outros, certo? Não vou ficar falando aqui para não esquecer de ninguém. Compartilhamento de conhecimento. Participe ativamente de fóruns e grupos de discussão online relacionados à sua área. Compartilhar e discutir tópicos pode aprofundar seu entretenimento. Já que eu citei o Luiz Polito, eu posso citar também, por exemplo, o Dr. Fábio Seschini. Foi meu orientador em uma das minhas pós-graduações, que desde 2007, se eu não me engano, já está envolvido com a área online, né? Então ele tem lá o Viajando pela Fisiologia, onde ele tem aulas online gratuitas, ele tem grupos fechados no WhatsApp, grupos abertos no WhatsApp, onde manda artigo científico, onde faz aulas gratuitas nos finais de semana via YouTube. Poxa, é só querer se atualizar, certo? Então são profissionais que devem ser seguidos pelo seu conhecimento. Então, para quem gosta dessas áreas, ou de treinamento de alto nível, como no caso do Polito, ou da fisiologia, como no caso do Dr. Fábio Seschini, né? E aqui são alguns dos exemplos que eu poderia citar para vocês, como por exemplo o Bernardo Ide também, sensacional profissional, que volta e meia produz conteúdo e disponibiliza. Não deixem de acompanhar outros profissionais também, aproveitem o tempo ocioso, não para ficar no celular jogando alguma coisa, fuçando em ferramentas que não vão acrescentar nada para vocês, certo? Somente distração. Continue o crescimento, inclusive no seu horário ocioso. Empatia e relacionamento interpessoal já é o nosso penúltimo item, certo? Desenvolver empatia e construir relacionamentos sólidos com os clientes é fundamental para entender suas necessidades individuais e motivá-los ao longo da sua jornada de condicionamento físico. Então, quando você cria literalmente elos com os seus clientes, e eu estou falando aqui elos 100% profissionais, não estou falando aqui para ninguém virar amigo dos seus clientes, senão um amigo começa a ceder demais para aquele seu horário atrasado, para aquela aula que você não vai conseguir chegar, pô, você vai para lá para dar uma aula só, é um amigão seu ainda que vai, pô, vou desmarcar, certo? Evite isso, certo? Então, seja amigo, sincero com os seus alunos, mas eu não estou falando nada aqui extremamente íntimo, é literalmente para você ser profissional com o seu aluno e quanto mais tempo você conseguir manter esse profissionalismo, mais tempo esse aluno fica com você. Prática de empatia, né? Da empatia. Faça um esforço constante para desenvolver a empatia. Então, escute mais, esteja mais receptível ao que o aluno traz para você do que você ficar só jogando as informações e as suas histórias, né? Isso envolve entender as emoções e perspectivas dos seus clientes, o que pode ser aprimorado por meio de leitura e de prática. Existem vários conteúdos hoje na internet, inclusive, para o desenvolvimento dessa empatia, né? Que é saber você se colocar, que é você saber se colocar no lugar do seu cliente e entender a perspectiva dele, o ponto de vista dele, certo? Às vezes a gente acaba batendo muito de frente, ainda mais para quem veio da área do alto rendimento, né? A gente programa o treinamento e pronto. A pessoa, querendo ou não, ela tinha que executar, até por conta das metas e contratos que existiam, né? Habilidade de relacionamento. Aperfeiçoe suas habilidades de construção de relacionamento. Isso inclui demonstrar interesse genuíno pelos seus clientes, lembrar-se de detalhes pessoais e tratar todos com respeito e cortesia. Sabe quando aquela pessoa te conta uma história ali com vários detalhes, né, que está acontecendo lá na vida dela, tal, e dali 2 ou 3 sessões ela volta nessa história e você começa a relembrar durante a fala dela coisas que ela já falou, isso é muito bacana. Isso é empatia, né? Você mostrar que você estava presente quando a pessoa estava desabafando ou contando algo que ela julga importante para a sua vida, certo? Então, pratique isso. Se você não consegue fazer isso, existem livros, por exemplo, didáticos que ensinam a buscar esse tipo de conhecimento. Simulação de cenários. Pratique a empatia ao simular situações comuns enfrentadas por seus clientes. Isso pode ajudar a desenvolver a capacidade de lidar com as suas preocupações
de forma empática. Então, às vezes, quando o aluno te conta uma história e parece que ele está sem saída, se você dá ali uma, duas ou três opções que, ao seu ponto de vista, seriam saídas importantes, às vezes abre tanto a cabeça do seu cliente que fica olhando para aquele problema como o problema e não como a resolução desse problema, certo? E isso acaba ajudando demais os seus clientes, né? Eu tenho uma aluna que fala para mim que eu sou a resolução dos problemas dela, que eu sempre coloco pontos importantes que ela precisa observar. Isso é muito bacana, né? Apesar de eu não ter a função de psicólogo ou de coaching, né? Que inclusive não gosto nada desse termo para o profissional de educação física, eu gosto de ajudar quando as pessoas pedem ajuda, certo? Quando não pedem, eu evito de ajudar também. Treinamento de habilidades sociais. Considere a participação em cursos de desenvolvimento de habilidades sociais para melhorar a sua empatia e habilidade de relacionamento. Como eu falei para vocês, aqui em Ribeirão Preto existem no mínimo 3 empresas que trabalham exatamente com isso. Você se comunicar melhor, em você ter como elaborar argumentos em cima dessas suas ideias, certo? Porque tem gente que literalmente não sabe se expressar. E quando você precisa desse tipo de ajuda, desse sentimento que você não está se expressando bem, você pode buscar ajuda profissional para isso, né? E ali onde eu falei a simulação de cenários, né? Eu evito de palpitar quando a pessoa não pede a ajuda, né? Foi isso que eu quis dizer ali na hora da ajuda. É óbvio que para uma ajuda corriqueira do que acontece ali no dia a dia, eu sou prontamente disposto a auxiliar, mas quando a pessoa não pede a minha opinião, eu não dou a minha opinião, certo? E a adaptação, que é o último tópico que eu trouxe para vocês daqueles 10, eu falei para vocês que abordaríamos os 5 principais, né? Capacidade de adaptar os programas de treinamento com base nas necessidades específicas, né, e limitações físicas de cada cliente, considerando lesões, nível de exigência e objetivos. Imagine então que o seu aluno por acaso fez alguma prática de atividade física que não estava programada, ou até estava programada e ele se lesionou, certo? Sem você. Foi jogar um futebol, foi fazer uma aula de circuito em algum lugar, coisas que acontecem. Foi participar de uma prova de corrida, enfim. E a pessoa chega e você tinha uma determinada programação que precisa ser alterada. Certo? Por que precisa ser alterada? A capacidade de adaptação. Poxa, se eu fizer o que estava programado, eu vou acabar de lesionar sua panturrilha, por exemplo. Eu preciso ter esse conhecimento técnico. Então, a partir disso, crie a capacidade de adaptação. Flexibilidade na abordagem. Esteja disposto a adaptar seus programas de treinamento de acordo com as necessidades e especificações individuais de cada cliente. Isso pode exigir criatividade e flexibilidade em sua abordagem. O que acontece muito aqui, eu acho, que é algo comum, inclusive, é às vezes o aluno que chega um pouco mais atrasado, né? Então, aqui no nosso espaço, no Studio F3, nós temos, por exemplo, sessões de 30 minutos. Qual que é o combinado? O aluno chega antes, aquece, faz o aquecimento programado pelo professor. Ó, você vai chegar lá e vai fazer, por exemplo, de 5 minutos de esteira trotando a 8 quilômetros por hora, certo? Para esse aluno. Esse aluno, então, ele está pronto, ele está aquecido para começar a sessão de meia hora de treinamento. E às vezes o aluno chega depois do horário que ele tinha que ter chegado, 2, 3, 4, 5 minutos atrasado para uma aula que então agora vai ter 25 minutos. Então o profissional tem que ter capacidade de adaptação ali, de mudar a metodologia de treinamento, óbvio, deixar claro para o aluno que não é o ideal esse tipo de sessão, mas é melhor feito, né, do que 100% bem feito. Aprendizado com a experiência. Analise e aprenda com as situações em que você precisa se adaptar. Identifique o que funcionou e o que poderia ser melhorado para aplicar a experiência em situações futuras. Aqui eu costumo citar um profissional que eu amo de paixão, né, que trabalhou comigo por muito tempo, onde ele falhou com 2 ou 3 ou 4 alunos às 6 horas da manhã, certo? Então ele marcava a aula às 6, mas ele não era um profissional que acordava cedo, que dormia tarde, perdão, que não dormia cedo, certo? Então ele falava que dormia meia-noite, 1 hora, para o aluno às 6 horas da manhã na academia, fica bem complicado. É óbvio que é uma rotina que não vai dar certo a médio e longo prazo. Então, quando ele perdeu ali o seu terceiro aluno nesse horário, né, eu cheguei para ele, peguei, conversei individualmente com ele e falei, cara, por que que você oferece o trabalho das 6? Se a sua rotina não é essa, você tem duas opções. Ou você coloca isso na sua rotina e vai dormir até as 9 horas da noite, certo? Ou se você não quer dormir, para de oferecer o horário das 6 horas da manhã. E ele até hoje me agradece
por ter feito essa conversa com ele e ter aberto os olhos dele para que atendesse, então, depois das 7h30 da manhã, que é o horário que ele passa a atender hoje, né? Registro de sucessos e desafios. Mantenha o registro de situações que você precisa se adaptar às circunstâncias. Então, é interessante você saber o que já deu certo ou não, que você pode replicar isso no futuro, certo? E a frase final que o chat GPT deixou para nós, né? Quando eu fiz ali a finalização do prompt. Essa frase é 100% do chat GPT. Que esse estudo nos inspire a buscar a excelência como personal trainers, desenvolvendo continuamente nossas competências para melhor atender as necessidades de todos os nossos clientes e promover um impacto positivo em suas vidas. Boa sorte com todos em sua jornada de aprimoramento profissional. Então, finalizando aqui o nosso conteúdo, eu acredito que se nós fizermos aqui um exame de consciência, tem algumas áreas que nós podemos melhorar, né? Então, em quais desses tópicos eu posso melhorar como profissional? E se vocês fizerem esse exame de consciência e terem ficado putos comigo aqui nesse momento, pô, o Haroldo tá falando um monte de besteira aí, eu não vou trabalhar sem celular, o meu aluno que espera é ali na esteira, que eu tô vindo de uma aula para outra, tudo bem, certo? O objetivo aqui principal é colocar para vocês um ponto de vista de quem está na área há bastante tempo, né? Eu sou um profissional de educação física formado lá em 2004, então eu já tenho 21 anos de carreira ativas e lembrando que lá atrás eu fui estagiário desde o primeiro ano de faculdade, né? Onde o CREF não tinha um controle sobre tudo que existia, a gente nem sabia que o CREF existia direito, né? Sendo que ele é do finalzinho ali dos anos 90. Então, tendo esse tempo de casa, eu já me deparei com diversos profissionais. E hoje eu sou gestor técnico de uma equipe que tem pontos fortes e pontos fracos e que busca elevar esse conhecimento para os pontos fortes, certo? Acabar desenvolvendo os seus pontos fracos para que pelo menos eles cheguem em níveis satisfatórios e que não sejam, então, o empecilho para que os seus alunos parem de treinar com eles. Tudo bem? Espero que esse conteúdo tenha trazido para vocês bastante reflexão. Para quem não está no nosso grupo de WhatsApp, pode chamar nesse WhatsApp que nós inserimos vocês, tá bom? É onde nós divulgamos tanto os nossos grupos de estudo quanto os nossos cursos presenciais e online, certo? E agradeço imensamente a todos vocês que acompanharam até aqui. Se vocês quiserem, deixem seus comentários, façam qualquer pergunta que eu terei o maior prazer em responder. Um forte abraço e bons estudos, professores!